Obrigado, boa noite a todos, boa noite, vereadores. Semana passada eu fui citado aqui, porque na mídia social eu fiz uma denúncia. Na verdade não é uma denúncia, a denúncia é aquela que a gente formula junto ao Ministério Público, né? Mas um questionamento. Por que o nosso novo contrato de radar vai custar tão caro? 2 anos, 11 milhões de reais. O secretário esteve aqui, ele fez as colocações dele, eu não concordo com a maioria delas. Mas vamos começar por etapas. Vamos falar sobre IGPM. IGPM se aplica à renovação de contrato. Contrato novo, se eu sou um empresário e vou à mesa de negociação, o IGPM já está no meu preço de custo, né? Já está no meu custo. Então, o IGPM vale para renovação de contrato, não é o caso. Aí ele questionou que o valor não era de 2,5 milhões do contrato antigo, mas de 1.900.000 e pouco. Bom, o valor de 2,5 milhões eu levantei por informações passadas pela Prefeitura à Gazeta de Limeira, bem como o número do aumento de pontos de fiscalização. Veja bem, pontos de fiscalização, não estou falando de faixas, não. Então, com o aumento de 35% dos pontos de fiscalização, mesmo que não seja uma renovação de contrato, eu apliquei 25%, conforme determina a lei de licitações, mesmo não sendo uma renovação de contrato, mais 10%, 10,6% de inflação. Foi por isso que eu cheguei a aquilo que eu acredito que esteja superfaturado em 120%. No entanto, o secretário esteve aqui e deu outros dados. Ok, respeito isso. Mas então eu vou partir e fico alerta a todos os vereadores, aos 21 vereadores dessa casa. Vocês, como eu, são cidadãos daqui. Todos nós perdemos quando compra-se mal. Todos nós. Então eu vou tirar os 35%, que seria o aumento do número de pontos de fiscalização. Eu vou tirar os 25% da lei de licitação, eu vou tirar os 10% da inflação. Vou fazer apenas um comparativo entre o valor do contrato anterior, valor dito aqui pelo secretário, e o valor do novo contrato. Então, senhores, nós teremos um aumento nessa prestação de serviço de 312%. Erário público, gente, tem dono. É do pagador de imposto. Cada centavo que entrou no cofre público deste município, ou deste estado, ou deste país, saiu diretamente da mesa do trabalhador. Ou eu estou errado? Acho que não. Então, é muito fácil vir aqui, fazer toda uma contabilidade, como ele fez. Isso aqui é documento dele, não é meu não, tá, gente? Tanto é que eu achei que eu não falei assim, bom, não vou nem, normalmente eu escrevo o que eu falo, né? Quem já me viu falando aqui sabe que eu acompanho. Dessa vez não, vou usar o próprio argumento. Contrato novo, IGPM é nulo para nós. Contrato novo, gente. Aí ele fez aqui todo um monte de contabilidade, faixas, aumentou em tantas faixas e não sei o que lá. No final das contas eu só quero saber de uma coisa. Como é que eu vou partir de um contrato anterior de 1.950.000, que seja, para 5,5 milhões, gente? Ah, mas a tecnologia é nova. E ele enfatizou. Agora, nós teremos uma central. Puxa, que legal. Isso quer dizer o quê? Que antes, a coleta de dados, por favor, vereadores, fiquem atentos a isso. Antes, a coleta de dados era feita ponto a ponto. Quem aqui já andou no anel viário e viu o camaradinha pendurado no postinho do radar? Quem não viu? Né? Quantas vezes nós não vimos isso durante esses anos? O que ele está fazendo lá? Manutenção? Não. Ele está coletando dados. Ele vai lá, coleta os dados, leva para um determinado local, compila os dados, joga no sistema e daí aplicam-se as multas. Aplicam-se as estatísticas, alimenta-se o banco de dados. Agora é centralizado, olha que bacana. Quantas pessoas fazem isso agora, gente? Uma.
preciso mais de uma equipe com 3, 4 pessoas. Eu preciso de uma pessoa. Mas o nosso sistema está integrado com a muralha digital. Legal! O que precisou para fazer isso? Integrar o sistema, gente. Integração de sistemas. Quanto custa isso? Quanto custa? 11 milhões? Mas agora os nossos radares, eles pegam todas as faixas, não sei o que lá, blá, blá. Legal. Mas quanto custou a mais esses radares? Custou 312% a mais esses radares? Esse sistema vai se pagar? Não, mas se não se pagar, a secretaria paga. Opa, mas espera aí, a secretaria é abastecida com dinheiro de quem? Dinheiro nosso. O dinheiro do imposto que ficou no mercado, que ficou na farmácia, que ficou na vendinha, que ficou no bar, que ficou na mercearia, que ficou no posto de gasolina. Eu tenho feito de modo precário, muitos sabem disso, isso tem me custado inimigos, o chamado controle social. Eu falo de modo precário por quê? Porque eu não tenho uma equipe, eu sou sozinho. Eu não tenho um advogado, eu não tenho um engenheiro civil, né? Com especialização em pavimentação viária, eu não tenho. Então eu tenho que fazer tudo sozinho, e às vezes eu erro. Mas mesmo no meu erro, eu gostaria que os vereadores, mesmo no meu erro, se sensibilizassem e falassem: onde há fumaça, há fogo, vamos investigar? Vamos investigar. Esse contrato precisa ser investigado. Sabe? Eu achei problemas. Eu tenho várias representações no último ano no Ministério Público. Eu achei muitos problemas. Mas como eu disse, eu sou sozinho, faço tudo sozinho. Eu espero apenas que o quê? Quando surja um questionamento desse nível, e veja bem, gente, eu não estou falando de 100 mil reais, de 200 mil reais, porque eu sei que quando você licita as coisas, você pode encontrar uma diferença em função de uma série de determinações técnicas ao fazer a licitação, que pode encarecer aquele serviço. A gente sabe disso. Nós estamos falando de um encarecimento de 6 milhões de reais. Nós não estamos falando de um encarecimento de 100, 200 mil reais. São 6 milhões a mais por um contrato. Isso com base nos 2,5 milhões, porque se eu jogar o que ele falou aqui, são 7 milhões. São mais de 7 milhões, inclusive. É muito dinheiro. Sabe? O vereador Zé Damix aqui foi lá brigar com a excursão, e ele tem toda a razão, porque é dinheiro público indo embora. Mas existe dinheiro público indo embora por muitas outras maneiras, e nós estamos ou fazendo vista grossa ou não fiscalizando como se deveria. Sabe? Eu estou cansado de dar minha cara a tapa lá fora, criando inimigos por coisas que vocês é que deveriam fazer. Por quê? Porque a Câmara conta com algo chamado impessoalidade. Quando eu faço, é o meu nome que aparece na denúncia. É o meu endereço que aparece na denúncia. São os meus dados pessoais que aparecem na denúncia. Portanto, quem se expõe sou eu. Por quê? Porque a minha atitude ela é pessoal e não impessoal, como a de vocês. Vocês estão respaldados pela lei muito mais do que eu. Sabe? Eu gostaria muito que essas coisas fossem levadas em consideração. 11 milhões é muito dinheiro. É claro que se eu fosse vereador e olhasse apenas a avenida da frente da Câmara, eu diria que a pavimentação em Limeira está uma beleza, não é? Asfalto novinho, né? Você vê até a lombada, né, para travessia de pessoas com deficiência é melhor do que em outros lugares. Vocês já perceberam isso? Ela é mais suave, o carro passa mais suave, né? Não é uma parede. Mas essa não é a realidade de Limeira. Então nós vamos pagar 11 milhões de reais por um novo contrato, sem questionar. De repente está certo. Aí vamos questionar, talvez, a necessidade de algo tão complexo para uma cidade de 300 mil habitantes. Né? Tão caro para a nossa cidade. Mas vamos gastar 11 milhões de reais
Façam as contas aí, dividam 11 milhões por R$22 e vejam quantos 1.000 metros quadrados daria para fazer de recapeamento na cidade. Eu sou contra radar? Não. Do mesmo jeito que eu não sou contra pedágio, que eu não sou contra um monte de coisa. Mas tudo tem que ter um limite. E está evidente que este contrato, que foi anunciado ano passado em 7,5 milhões, que já era 3 vezes maior do que o contrato anterior, depois caiu para 6,8 milhões. Nenhuma das duas empresas conseguiram a licitação. Isso por ano. Aí agora caiu para 5,5. Então vamos esperar um pouquinho mais, quem sabe não cai para 4. 4 seria mais justo. Do meu ponto de vista, seria muito mais justo. Então, pessoal, a minha indignação com o meu artigo lá no meu Face, que gerou o pedido, né, de esclarecimentos pelo vereador Jorge, é essa. Tudo em Limeira passou a ser contabilizado em milhões. Milhões. Então nós temos um contrato lá com a Forti de 24 milhões, com mais 8 milhões de aditivos, são 32. Ah, mas nós não usamos todo o contrato, mas ele está lá. Ele está assinado. Quem me garante que agora, nos últimos 6 meses, de repente, como que por um passe de mágica, eles não fazem um monte de serviço e recebam uns 32 milhões de reais. A nossa coleta de lixo, 36 milhões por 6 caminhões, gente. 6 caminhões. Daria para fazer muito mais com esse dinheiro. Por favor. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu faço o controle social sozinho, sem ninguém para me ajudar. Tá? Eu faço lá no computador da minha casa, uso os meus recursos e uso a minha cara para bater. Ao passo que vocês aqui podem fazer muito mais, com muito mais ajuda, porque vocês são 21 mais 69 assessores. Muito obrigado.